Muito boa tarde novamente a todas e a todos. Queria agradecer muito à Inês e à direção do CRC o convite para esta tarefa difícil, que é moderar e comentar, parece, este painel, este simpático painel, neste conjunto de debates, de mesas sobre este tema no gerúndio, não é? De irmos construindo esperança, gerando esperança, e digo-vos que é um prazer grande, porque eu mudei de vida recentemente e passei a ter tempo e passei a ter calma e uma certa liberdade, e eu acho que nos últimos 2 anos não consegui vir a rigorosamente nada do CRC, ou vim para aí a uma coisa. Vim falar uma vez, não é? Só vim para falar, nunca vim para ouvir, o que mostra bem a insuficiência das nossas capacidades quando estamos em determinadas atividades, mas por isso mesmo também é um grande gosto pessoal estar aqui. E é um gosto acrescido, e agradeço aqui à Inês e ao resto da equipa por poder estar tão bem ladeado pela Ana Paula, pela Romualda e pelo Ricardo, que nos vão trazer aqui, certamente. Não encomendei discursos, só venho moderar, e isto é uma grande asneira, porque convidar uma pessoa que não é moderada para moderar é algo que está condenado ao fracasso, não é? Mas os moderados geralmente são pessoas muito aborrecidas. É um casamento muito feliz o deste painel, porque quando nós pensamos neste gerando futuro, e os gerúndios aqui, eu sou linguista, para quem não sabe, os gerúndios são muito bem escolhidos, não só por homenagem às variedades do português que usam o gerúndio, como as variedades do Alentejo, do Brasil, mas sobretudo porque nos dá esta ideia do tempo de que precisamos. Nós vivemos tempos estranhos. Vivemos tempos estranhos em muitas frentes, estranhos por uma revolução tecnológica, que é a revolução pela sua rapidez. Não é diferente de outras mudanças tecnológicas que tivemos, quando passámos a usar esferográficas, quando passámos a usar uma série de coisas que foram tecnologias muito inovadoras, e todas elas geraram rejeição, não é? Houve muito quem dissesse que quem passasse a usar uma esferográfica nunca mais ia conseguir escrever como escrevia, com o aparo e com a tinta, que ia ser o fim da escrita. Quando aparece a imprensa, ia ser o fim de outra coisa qualquer. Portanto, a tecnologia gera sempre estas ansiedades, estes receios, estas recusas. O que se está a passar, e o Ricardo será a pessoa por excelência para nos falar sobre isto, é uma evolução muito rápida. Nós sentimos dificuldade em acompanhar, tornámos-nos dependentes, ou seja, eu no outro dia estava a contar a um dos meus filhos, que já são crescidos, já são adultos, como é que era quando íamos a algum lado e tínhamos um mapa no carro. Abrir o mapa e procurar no mapa, e eu depois cheguei a pensar, será que eu ainda seria capaz de fazer isso? De me orientar. Eu sou escoteiro, portanto tenho a obrigação de saber, mas aquela coisa de, no meio do improviso, não sabermos exatamente para onde é que vamos, não termos a voz do senhor ou da senhora simpática que nos está a dar as instruções e que estamos a ouvir. E há esta inquietude que nós temos, e que neste espírito revolucionário desta transição tecnológica está a condicionar a nossa relação com os outros, a nossa relação com o conhecimento. Nós nunca tivemos tanta informação disponível, porque vivemos numa avalanche de informação. Nós queremos saber qualquer coisa. Qual era o nome dos irmãos do rei Dom Carlos? Tinha irmãos, e vamos e perguntamos e sabemos, e depois esquecemos logo a seguir, e nem sabemos sequer se o que obtivemos aqui no ecrã é mesmo verdade. E isto gera, há pouco tempo escrevi sobre isso, gosto eu a fazer publicidade, um mini livro que vai sair meu brevemente, que é na verdade um manifesto de resposta a outro livro que foi apresentado recentemente, chamado Identidade e Família. Eu escrevi um livro chamado Identidades e Famílias.
e escrevia a dada altura aí, nós estamos num momento de uma relação estranha com o tempo. Vivemos uma cultura do imediato, queremos respostas imediatas. Se não conseguimos fazer a chamada logo, ficamos nervosos. Se a impressora não imprime mal, nós damos o comando de impressão, já queremos chamar alguém para ver o que é que se passa com a impressora. E isto traz-nos riscos. Eu considero que isto nos traz um risco grande para a nossa qualidade enquanto comunidade, para a qualidade das democracias. A democracia, que celebramos de uma forma especial este ano, a democracia requer tempo, é incompatível com o imediato, porque a democracia é o lugar do debate, do confronto de ideias, da construção de consensos, da empatia, de nos pormos no lugar do outro para percebermos. E quando nós queremos que tudo aconteça assim, muito rapidamente, talvez estejamos a sacrificar a qualidade do debate e a qualidade da construção dos projetos democráticos. E quando falamos de futuro, estamos a falar necessariamente de tempo. O futuro não é aquela coisa imediata do daqui a 2 segundos. Quando nós nos juntamos assim para falar sobre este gerando futuro, estamos necessariamente a pensar de um tempo que já não é o nosso. Eu esta semana li um livro, estou-me a esquecer do nome do autor, que é o que acontece sempre nestas coisas. O livro chama-se What We Owe the Future e é de um filósofo que se inscreve numa linha que eu não conhecia, que é em inglês é o long-termism, que é o pensar a longo prazo. Que nós que estamos hoje não podemos pensar só na solução do problema imediato e temos que pensar o que é que será se a humanidade daqui para a frente tiver tantos anos como tem a humanidade para trás. E nós aqui somos só uma agulhazinha, e se nos puséssemos a nós próprios, a cada uma das nossas vidas, na história desta humanidade toda, víamos que a nossa vida é muito irrelevante, mas que a nossa ação pode ser muito relevante para esses todos que aí vêm. E por isso tudo, termos aqui à mesa a arte, através da nossa Ana Paula, os direitos humanos, a política, a ação sobre as democracias e a tecnologia, a inteligência artificial. Ele tem uma inteligência natural, quer dizer, quando eu ponho para ele uma inteligência artificial, mas alguém que trabalha em inteligência artificial é, como eu dizia há pouco, parece-me um casamento. E a educação, mas a educação aqui só modera. É algo que é de facto, como eu dizia há pouco, um casamento muito feliz. E é um casamento que considero feliz porque quando nós pensamos neste futuro que requer tempo, nós precisamos da arte. A arte, eu tenho dito e escrito isto várias vezes, e daí já agora meto a colherada da educação. Volta e meia perguntavam-me, mas porquê é que és tão obcecado com a educação artística e com a sensibilidade estética na educação? E eu dizia, entre várias outras razões, uma delas é que a arte obriga-nos a parar. É uma altura em que o tempo para. Nós vamos a um concerto, desligamos o telemóvel e não fazemos mais nada enquanto lá estamos. Lemos um poema e só estamos a ler o poema. E é por isso que a arte nos interpela, porque nos obriga a parar e nos obriga a pensar sobre o que ali está e nos obriga a ver outros mundos possíveis, que não é aquele mundo imediato que temos à frente. Construímos empatia através da arte, portanto, dá-nos esta possibilidade de construir futuro. Não é por acaso que quem não gosta de liberdade e democracia também não gosta de artistas. E são geralmente os primeiros a ser perseguidos em regimes autoritários. E há, na verdade, outra razão que faz a ponte com o trabalho, o grande trabalho que a Romualda tem feito ao longo de toda a sua vida ativa. Ela há bocado dizia-me que se reformou, para além de não ter idade, como se vê pela figura em anexo. Eu não acredito que ela se reforme, pode mudar o estatuto lá para a Segurança Social, mas parar de trabalhar não para. Mas esta capacidade que nós temos através da arte liga-se muito àquilo que é o trabalho da Romualda sobre os direitos humanos. Eu sou linguista
Estudo o que tenho estudado nos últimos anos, tive 8 anos um bocado afastado, como sabem, mas aquilo que estudo é o desenvolvimento da linguagem nas crianças. E aquilo que nós sabemos é que a linguagem é algo que nos faz unicamente humanos. Nós temos muita coisa em comum com outras espécies animais, até no código genético dizem que somos muito parecidos com os porcos, não é? Que fisionomicamente é o mais parecido connosco, mas nenhuma outra espécie animal tem linguagem, tem a capacidade da linguagem. Tem códigos de comunicação, por vezes, mas não tem a linguagem. E outra característica que têm, que nós temos e que outras espécies animais não temos, é a capacidade de nos deslumbrarmos perante aquilo que é belo, perante o que é uma obra artística e a capacidade de criar arte com intenção, porque muitos animais fazem coisas muito bonitas, mas certamente não é com a intenção de deslumbrar seja quem for. E, portanto, quando falamos desta componente, estamos também a falar da qualidade dos direitos humanos. Estamos também a falar da preservação da nossa humanidade enquanto objetivo de longo prazo, enquanto futuro que queremos construir. E depois, no meio disto tudo, aparece-nos uma inteligência artificial que diz que faz isto tudo sem nós, mas se calhar não faz. E que nos interpela muito porque... Ainda no outro dia estava com um amigo que dava indicações ao ChatGPT e dizia, faz um soneto sobre o tema não sei quando, ele pegou um soneto que parecia escrito por uma pessoa. Eu encontrei uma vírgula mal posta e disse, um poeta nunca poria esta vírgula aqui. Mas isto interpela-nos muito porque começamos a ser questionados e interpelados sobre a própria dimensão criativa que nos faz unicamente humanos. Torna-se muito urgente, até nos sistemas educativos, começar a trabalhar mais ativamente dimensões como a capacidade crítica, o pensamento crítico, o pensamento criativo, aquilo que nos faz de facto humanos e até questionar, começarmos a antecipar quais são aquelas tarefas rotineiras que se calhar já não vamos precisar de aprender, mas há outras que vamos precisar de continuar a aprender e, portanto, quando falamos de futuro, estamos a falar necessariamente de tudo isto, na minha humilde opinião, e estamos, de facto, também no tema maior deste ciclo de encontros, que é esta palavra esperança. O Aristóteles que dizia a esperança é o sonho de quem está acordado. E nós estamos acordados e queremos sonhar, e sonhar é pensar o que é que vamos fazer. Uma vez o padre Vasco Pinto Magalhães, antes de escrever para aqueles livros, o padre Vasco Pinto Magalhães dizia que definia a esperança como a capacidade de construir futuros. E eu acho que é uma definição muito bonita. Esta capacidade de construir futuros, quando nós não temos esperança, quando perdemos a esperança, já não vemos futuro nenhum à nossa frente. E, portanto, seja pela arte, seja pela ação política, seja pelo trabalho nos direitos humanos, seja pelo que a ciência e a tecnologia nos trazem, nos trouxeram sempre como elementos para a construção de uma vida melhor, nós penso que vamos ter aqui uma tarde feliz em que eu me vou calar para ouvirmos quem sabe falar destas coisas, e eu não sei qual era a ordem que estava ali projetada, se era a ordem alfabética, mas eu tenho esta coisa, dou sempre, em primeiro lugar, a palavra aos poetas. Boa tarde a todas e a todos. Para mim trata-se de um momento muito especial, é muito comovente ver uma antiga aluna convidar para um encontro e ver a carinha dela tão igual como era nas aulas ali. Portanto, eu agradeço à Inês e peço-lhe que agradeça à sua equipa. Continuamos juntas num trabalho que foi começado há muitos anos.
E eu, como já sou muito antiga, não é, velhota, eu trouxe uma coisa nova. Obrigada. Uma coisa nova, escrita hoje, e uma coisa velha. Porque aqui há uns anos eu estive muito preocupada com esta questão do futuro, não com o meu futuro pessoal, nunca pensei nisso, não me incomoda, não me inquieta, mas porque o meu país não tinha, parecia estar amaldiçoado, parecia estar longe de uma condição de futuro. E nessa altura eu escrevi um texto chamado Saudades do Futuro. Então eu vou começar ao contrário, vou ler primeiro a coisa nova, devia ser, e depois a coisa velha. Isto para ler e não perdermos muito tempo, porque quero muito ouvir as vozes dos colegas. E muito obrigada. A coisa nova. Gerando futuro. Há um gerúndio no enunciado do programa que, de certa forma, suaviza esta ideia da falta de futuro que se generaliza e que, numa pessoa com a minha idade, tende a transformar-se numa noção de prazo, com a qual se convive todos os dias. Quando Ítalo Calvino escreveu as 6 propostas para o próximo milénio, resumidas em 6 lições: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e a nunca escrita consciência, estava longe de perceber que o milénio para o qual escrevia estaria para lá da lucidez e da transparência e da clareza da linguagem, e as dinâmicas da história trariam mudanças fundamentais na vida, no mundo e na compreensão da literatura que ele propunha. O devir, e estou aqui a roubar esta noção a Deleuze, ou a Guattari, como preferirmos, nesse encontro novo com as pessoas e as coisas tornou-se vertigem, e o aprendizado das humanidades subalternas, cito Achille Mbembe, numa nova teoria do desejo que não se cumpre e tarda a surgir na natureza do diálogo. Como imaginar um futuro num mundo cada vez mais globalizado e gerar saberes diante das sucessivas crises de futuro? Quem nos imaginaria a viver em pandemia ou nas guerras que, entretanto, se desencadearam? Como tratar o presente contaminado pelo passado, que aproxima geografias que o capitalismo continua a hierarquizar e a afastar quando, como diz Arjun Appadurai, modernidade e modernismos foram disseminados por fluxos culturais complexos que aproximaram as ideias do local e global em constante negociação. A produção das desigualdades continua em marcha neste mundo onde nada, nem a forma do trabalho, é agora a mais-valia do trabalhador, inserido num universo onde só existem nómadas desse mesmo trabalho. A complexificação das coisas não significou a sua autodestruição, a sua autofagia, como alguns ingênuos filósofos propuseram. Antes, o seu agravamento e o aparecimento de novas relações de poder que nos obrigam à resistência e à confiança nas novas gerações. Assim vos deixo, como proposta, a Carta ao Futuro de Eduardo Galeano, o escritor uruguaio que nos ensinou a escutar o sul profundo e que termina assim. A carta é muito grande, eu só trouxe o fim. Disso se trata, Senhor Futuro. Eu peço, nós pedimos que não se deixe desalojar. Para estar, para ser, necessitamos que o Senhor continue a estar, que siga a ser, que o Senhor nos ajude a defender a sua casa, que é a casa do tempo. Ajude-nos, por favor, a nós e aos outros que virão depois,
Se tivermos depois, saúda-o atentamente um terrestre. E agora a coisa velha. Saudades do futuro. Adivinha da esperança, o meu é teu, o teu é meu, todo o sangue formando um rio. Nicolas Guilhem. Não me perguntes por que venho, amiga, amiga grande, depois de ter sido serpente e atravessado rios e mares, povoados de gritos, e não queiras saber porque... Se tiver que mandar calar. Nunca. E não queiras saber porque são agora brancos e ralos os antigos caracóis negros. Andei até ti para poder descansar e trago na mão para que me reconheças, e à maneira dos antigos, o velho caderno de alfabetizar que inventámos juntas, amiga grande, e ensaiámos todos os dias para que na letra fosse a esperança que surgisse nos olhos dos velhos. Olha-me com compaixão, amiga grande, porque corri montes e vales só porque sabia que me esperavas, e se não tive tempo de desfazer tapetes, inventei todos os que podia e sabia para subir montanhas, atravessar desertos, dobrar uma dor, uma por uma, todas as noites, e o frio fino, e ainda encontrar as palavras certas que abrem os segredos mais guardados que há no mundo e regiões circunvizinhas. Sim, porque não basta, como já chegámos a pensar, descobrir antigas escritas ou contas azuis alinhadas em rosário ou colar. É preciso decifrá-las, encontrar o nome certo e descobrir no pó que as cobre os ruídos do pólen das árvores da distância. Cedros ou acácias, venerando as árvores da febre, quase só espinhos e poucas folhas. O nosso caderno perdeu muitas folhas, mas com os meus olhos cegos da sede ainda consigo saber das escolhas e dos pactos. Há para amor, I para ideia e muitas notas para o insucesso de ensinar a palavra sucesso. O caderninho, amiga grande, sobreviveu às minhas muitas vidas e às dos escravos que escolhia, em vez dos príncipes, para comigo molhar os pés da noite e conseguir das estreias mais do que abrigo orientação. E por esse mundo andámos à procura de centros, o C de Chota, e também dos círculos concêntricos e de outras dimensões, como nos ensina a doutrina dos pontos e a sua rigorosa colocação no espaço. Disso e de outras partilhas falava o caderno, a que acrescentámos independência, que não estava nos outros manuais, mas que para nós, amiga grande, era fundamental, com a educação política. Chamávamos formação para não dar nas vistas. E a produção da consciência de si, ou cidadania, palavra difícil de encontrar naquele tempo, e às vezes neste, onde já estamos em busca de um chão para descansar. A terra era uma ideia achatada nos polos, e era para sul que devíamos traçar planos infinitos, saltar cercados, fazer brilhar a luz nas realidades mais fundas do que as palavras. Não me expulses de casa, amiga grande, porque da dilaceração do corpo ainda sobra uma esperança cansada, mas esperança. E eu não tenho saudades do passado, só não quero que se esqueçam que o colonialismo existiu e ainda sobra em cada mãe que se perde e filho que não come e não aprende a ler. O que tenho é saudades desse futuro que não existe para muitos e das folhas velhas do caderno. Muito obrigada. Quase temos vontade de dizer, ainda tem mais uma hora para continuar.
Muito obrigado, Ana Paula, por estas palavras tão bonitas, tão poderosas. Fartei-me de tomar notas aqui. Estou em modo tecnológico a tomar notas no telemóvel. E a riqueza de tudo o que nos deu e introduziu tantos temas que são temas fundamentais desta construção de futuro. Esta relação entre o global e o local, não é? Há quem use agora a palavra glocal, não é? que está um bocadinho na moda, as novas relações que se estão a estabelecer e a reconfigurar, novas relações de poder que são muito diversas daquelas que conhecemos, este medo que existe de se falar às vezes em educação cívica. Adorei esta ideia de que chamávamos de formação para não dar nas vistas. Achei lindo, vou citá-la muitas vezes. E esta grande consciência, estava a ouvi-la e estava a pensar, não há... Muitas vezes fala-se dos tempos de incerteza perante o futuro. Os tempos sempre foram de incerteza, nunca ninguém soube exatamente o que é que era o futuro e quem viveu o século XX viu coisas a acontecer que ninguém imaginava que pudessem vir a ser verdade. Eu acho que nós hoje estamos muito mais conscientes do que pode acontecer. E isso dá-nos eventualmente uma ansiedade maior perante as nossas fragilidades e sobretudo por aquilo que parece que não aprendemos com a história. Eu brinco muitas vezes com os meus amigos historiadores a dizer vocês não nos ensinam nada, porque nós estamos sempre a cometer os mesmos erros de forma cíclica. E, portanto, quando falamos de crises, quando falamos de pandemias, quando falamos de guerras, quando falamos de tudo isto, nós já vivemos tudo isso várias vezes ao longo da história. E, no entanto, parece que não aprendemos e que ainda não sabemos gerar este futuro em que estamos mais capazes de lidar com estas questões. E, portanto, esta ciclicidade destes movimentos, quando nós vemos, fazendo agora a ponte para a Romualda, que temos de estar a voltar a temas sobre os direitos humanos, sobre os direitos das mulheres, que pareciam que já estavam arrumados, já estavam estabilizados, quando nós vemos novas formas de segregação e discriminação a aparecer, a emergência de novas expressões do racismo, parece que o futuro é muito igual ao passado. E a nossa capacidade enquanto humanos de gerarmos melhores futuros passa também por esta reflexão sobre como é que podemos, a partir destas lições, dar o salto para uma ação política e para uma ação sobre os direitos humanos que nos garante que, de facto, esse futuro é um lugar de esperança e de sonho. Romualda. Muito obrigada. Cumprimento a todas e a todos. Claro que agradeço a nossa querida Inês, na pessoa dela toda a direção do CRC por este convite. Convite esse que, como eu lhes disse, era irrecusável. É um papel, é a nossa vontade de participar, de juntar as nossas vozes às outras para que realmente possamos construir efetivamente um futuro. Nós estamos aqui para responder ao repto que nos foi lançado de construindo o futuro a partir do discurso do Papa Francisco durante a Jornada da Juventude, um discurso que preferiu no Centro Cultural de Belém, muito forte. Li-o para preparar esta intervenção umas 3 vezes e depois, o que é que eu vou dizer? Fiquei a olhar, olha, mais valia ler o discurso. Mas eu dizia, o Papa Francisco chama-nos a todos para juntos e fraternalmente, estas duas expressões, juntos e fraternalmente, dar esperança ao mundo em que vivemos. E também
No discurso dele, diz ao mundo e a este magnífico país que é Portugal. Ele convida-nos realmente a trabalharmos em 3 estaleiros de esperança, a construir a esperança, sendo que um desses estaleiros que hoje vamos, sobre o qual tirei algumas notas, é o de construir o futuro. Na abordagem deste segundo estaleiro, eu socorri-me daquilo que tem sido a minha atividade ao longo destes últimos 30 anos, os últimos 30 anos, que é olhar para as pessoas migrantes. Caso a minha atividade política, o meu ativismo para os direitos humanos e a vontade sempre presente de agir, de construir. E por isso escolhi este tema, as migrações. Escolhi porque as migrações é uma das tais questões globais para as quais o Papa Francisco considera que devemos desejar criar soluções novas para o futuro. Nas suas palavras, que eu cito, já muitas vezes tivemos de fazer experiências de ineficácia da nossa resposta às mesmas, a estas questões. Na verdade, a resposta para as maiorias das questões não resolvidas relacionadas com imigrações requerem soluções criativas e não voltarmos a repetir sistematicamente as mesmas receitas. Eu escolhi imagens, mas não os projeto, mas vou referi-las aqui, que são imagens que convoquei para aqui da forma porque elas nos interpelam. Eu refiro umas imagens das caravanas de centro-americanos que tentam chegar à fronteira entre o México e os Estados Unidos, imagem de africanos e não só, em embarcações superlotadas, sem mínimas condições de segurança, que tentam atravessar o Mediterrâneo. Falo em imagens de imigrantes que tentam atravessar o Canal da Mancha em direção à Grã-Bretanha, e ainda de imagens de centros de detenção de imigrantes superlotados, muitas vezes estruturas semelhantes a jaulas, mas onde estão colocadas pessoas, seres humanos, como todos nós. Eu parei para ver estes países para onde os imigrantes tentam chegar e vejo que todos eles, no passado, tiveram, se não nesses mesmos países, mas em outros, o movimento. Imigraram. Foi a imigração. Também foram de barcos. Alguns chegaram, alguns afundaram. Mas foi esta dinâmica da imigração, que é uma dinâmica que faz parte da própria humanidade. Nós recordamos também a imagem daquela tragédia que nos chocou a todos, de um corpo, de uma criança que deu à costa e que terá morrido, com mais um irmão de 5 anos, em mais uma destas travessias do Mediterrâneo. E é sobre estas imagens, é sobre estas realidades que o Papa Francisco nos pede para construir rotas de esperança para o futuro. Nas palavras do Papa Francisco, que eu também cito, diz que no oceano da história estamos a navegar num momento tempestuoso e sente-se a falta de rotas corajosas de paz. Isto espelha bem o trabalho hercúleo que nós temos para construir esta esperança para o futuro, mas temos que o fazer. Olho
para a União Europeia, relativamente à política de imigração, sistematicamente centradas na fiscalização das fronteiras, para proteger o espaço Schengen, e os Estados-membros, que por via da transposição de todas essas diretivas, também aplicam praticamente as mesmas receitas. Mas, apesar de tanto investimento que é feito para guardar estas fronteiras, a verdade é que não conseguem parar, não conseguem deter a procura das pessoas das entradas. Infelizmente, as reformas previstas também no Pacto em matéria de imigração e asilo, que agora temos, foi aprovado, do qual também nem me vou deter muito, mas mantém-se o mesmo paradigma. E desta vez, ainda mais grave, pensamos que o correto é externalizar o controle das fronteiras para países vizinhos, de regimes cujo respeito aos direitos humanos são muito duvidosos e que ainda por cima, países que nos podem sujeitar também a estados de alma, porque depois, quando eu não concordar, eu abro efetivamente as fronteiras e as pessoas entram. No nosso plano interno, no nosso país, em Portugal, nós também temos enfrentado situações que nos desafiam. Neste momento particular, com as eleições europeias à porta, 9 de junho próximo já, nós precisamos manter-nos num estado de alerta máxima para um debate que é cada vez mais polarizado, cada vez mais ideologicamente entrincheirados, e estarmos atentos para analisar de uma forma mais crítica as narrativas tão simplistas que nós escutamos. Migração é um assunto muito complexo. Requer uma visão holística, onde entram perspectivas dos mais variados ramos das ciências sociais e não só. Eu cito aqui a antropologia, a sociologia, a geografia, a demografia, a economia, ciências históricas, jurídicas, psicológicas. Tudo isso nós achamos que pode se reduzir num simples política de imigração de portas abertas, políticas de imigrações de portas fechadas. Mas é o que está a instalar-se esta ideia de que estamos a viver uma imigração descontrolada e para o qual nós devemos adotar políticas. Esta imigração descontrolada é o fruto dito de portas abertas, para os quais nós exigem medidas drásticas de controlos de fronteiras. Ora, aqui, a nível nacional, a minha experiência profissional ao longo dos 30 anos, como eu disse, que começou desde os anos, década de 90, como assessora jurídica do primeiro Alto Comissário para as Migrações, como adjunta do secretário de Estado adjunto da Administração Interna, que tinha a área do CEF, como adjunta da secretária de Estado, como vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações e, ultimamente, na Assembleia da República como deputada, sempre muito ligada a esta área, eu digo-vos que na perspectiva do enquadramento jurídico do nosso regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros, nós não encontramos respaldo a esta ideia de que nós temos uma política de portas abertas. Pelo contrário, vou dizer tão simples só,
Um cidadão estrangeiro que queira entrar aqui em Portugal tem que vir munido de um visto. E um visto, a concessão do nosso visto, corresponde a dois princípios fundamentais, que é o princípio da adequação do visto à finalidade da estada e o princípio de inconvertibilidade do visto no país, já quando se encontra já em território nacional. Portanto, para conseguir um visto para um determinado fim, sobretudo para o trabalho, conseguir ultrapassar todo o sistema burocrático dos nossos serviços consulares, não nos digam que aquilo são portas abertas. São pouquíssimas as pessoas que conseguem efetivamente ultrapassar essa barreira e conseguir entrar em Portugal. Mas, na sua maioria, não entram com o tal visto adequado à finalidade da estada. Vêm trabalhar, entram com um visto de curta duração, que chegando uma vez em Portugal não os pode converter em vistos de trabalho, razão porque ficam em situação irregular para tentar depois, por via do trabalho, graças às sucessivas alterações legislativas que fomos fazendo, o mais impactante foi em 2007, que cria situações excepcionais para as pessoas conseguirem, por via do trabalho, regularizar as suas situações. Portanto, se nós temos aqui pessoas em situação documental de irregularidade a tentar resolver o problema por via do trabalho, não é porque vieram de portas abertas, tiveram facilidades e as suas intenções foram aceitas. Pronto, isto não aconteceu e nós chegamos a uma situação que é esta. A maior parte dos imigrantes, pessoas em situação irregular, conseguiram regularizar a sua situação aqui, no território nacional, por via de trabalho, depois de provas de que estão a descontar para a Segurança Social, que pagam finanças, que têm um conjunto de requisitos. Portanto, para isso acontecer, é porque o mercado de trabalho tinha capacidade para os absorver. Portanto, nós devemos repensar, estarmos atentos, quando nós defendemos esta política de portas abertas, que olhemos bem, porque o problema, como já acabei aqui de dizer, prende-se com a existência, ou com a falta dela, de canais legais para as migrações seguras, ordeiras e regulares. Segundo, como vem preconizado no Pacto Global para as Migrações das Nações Unidas, e que Portugal foi o primeiro país a adotar o seu Plano Nacional de Ação para a implementação deste pacto. Portugal tem tentado encontrar soluções políticas e administrativas dignas para milhares de imigrantes e refugiados que nós acolhemos. Temos dificuldades. É preciso situar de onde é que estão estes problemas, que eles existem e nós não podemos também achar que não existem. Existem, mas temos que os enquadrar devidamente. Há pouco tempo, Portugal, em todos os estudos que aparecia, e eram estudos do governo, todos estudos internacionais, colocava Portugal no ranking das pessoas que tinham uma... Neste momento, vivemos isto, temos um problema concreto, pontual, que nós precisamos, efetivamente, de resolver. Portanto, eu digo que políticas podemos pôr em vigor para lidarmos de forma mais eficaz com esta questão. Esta é a tal pergunta de $1 milhão, não é? É possível construir rotas de esperança para pessoas migrantes, seres humanos como nós? Eu digo sim. Digo sim que nós
aqui, nesta sala, neste grupo de reflexões, a começar, eu, a Inês e todos nós aqui estamos, nós podemos ser rosto de esperança para as pessoas que estão movidas pelo sonho, pessoas é a solução. Estão a ligar-nos para nos dar a solução. Pronto, estou a ligar para dar a solução. Pronto. São pessoas, eu diria que eram pessoas movidas pelo sonho de uma vida digna, ou também para fugir de guerras, problemas climáticos, de alterações climáticas, como nós vimos na intervenção na semana passada, e que decidem ou são forçadas a empreender essas viagens, deixam os seus países de origem e enfrentam os tais desafios destes caminhos em busca de soluções, de uma vida digna, em busca da felicidade. Como muitos de nós também partiram à busca da mesma felicidade e da mesma vida digna. Portanto, a imigração é demasiadamente diversificada. Reduzi-la a um só grupo, como fazemos muitas vezes, é caricaturar o imigrante. Eu digo, por exemplo, se nós olharmos aqui para os nossos dados em Portugal, as principais nacionalidades dos 800 mil imigrantes em situação regular que residem no país, 29% são brasileiros, seguidos de britânicos, que são 6%. A seguir temos os cabo-verdianos, que são 4,9%, seguida de italianos, 4,4%, e indianos, 4,3%, romenos, 4,1%. As fontes são do Pordat, de 18 de dezembro de 2023. Portanto, nós, quando olhamos para a origem da nacionalidade dos imigrantes, passa-nos pela cabeça que alguém se levanta aí a dizer que é contra a imigração dos britânicos que estão a invadir o nosso país, ou os italianos que estão aí a invadir o nosso país. Nem os romenos. Eu já dizia os britânicos porque são cidadãos de países terceiros, como qualquer um, porque não fazem parte da União Europeia. Mas também temos os italianos e temos os romenos. O problema com a imigração de que se falamos refere a uma determinada categoria de imigrantes que tanto caricaturamos como vilões, criminosos, subsidiodependentes e tantos outros epítetos, que não os conseguimos ver como pessoas como nós, com os mesmos sonhos que nós temos, com os mesmos medos. Não os vemos assim. É um imigrante, é um criminoso, é um vilão que aí temos. Mas, na senda do que resulta do discurso do Santo Padre, já me aproximando pelo fim, que nos propõe que precisamos de uma visão mais ampla sobre a imigração, que vê em cada um e em cada uma das pessoas seres humanos como cada um de nós. Só com esta visão podemos construir uma sociedade mais humana, mais justa e mais solidária. Pergunta-me onde é que há sinais de esperanças? Há sinais de esperança. Como dizia nesta afirmação, que li como sendo de Santo Agostinho, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. E também do próprio Nelson Mandela, que diz que a esperança é uma arma poderosa. Nenhum poder do mundo pode nos privar dela. E, para terminar, em termos de políticas, diria, todos nós vimos
as medidas que foram criadas para acolher e apoiar os deslocados, os cidadãos deslocados da Ucrânia, na altura do conflito na Ucrânia. Foram medidas excepcionais. Nós tínhamos uma diretiva de proteção temporária que já existia desde 2001. A diretiva nunca foi acionada. Entretanto, nós passamos por uma crise de refugiados sírios, quase 1 milhão de pessoas à deriva. A diretiva não foi acionada e hoje que nós tivemos a prova de que ela pode ser acionada e que ela pode ser aplicada, é como eu disse no Senado francês, num discurso sobre as migrações durante a presidência francesa, nós encontramos a solução para todas as pessoas que, nas mesmas circunstâncias dos ucranianos, vindo do Congo, vindo da Síria e de onde quer que viessem, possamos efetivamente aplicar estas situações. É olhando para o outro como ser humano, olhando para o outro como nosso semelhante, nós encontramos solução. E essa esperança nós vamos construí-la todas. Muito obrigada. Muito obrigado, Romualda. Há aqueles dias em que nós dizemos: eu tenho a sorte de ser amigo dela, porque depois de ouvirmos isto ficamos assim, que sorte que eu tenho que sou amigo de uma pessoa assim. Muito obrigado por esta intervenção tão rica e que ainda bem que tivemos esta sequência, porque a Ana Paula há pouco dava-nos uma definição de futuro, de devir, como o encontro com as pessoas, e a Romualda trouxe-nos esta esperança na humanização do outro, ou seja, se nós não desistirmos de olhar para o outro como igual e não como uma classe, como uma cor, como um problema, não vamos de facto conseguir encontrar soluções. Esta palavra que a Romualda nos trouxe, tomei aqui nota de duas expressões, entre ela e o Papa Francisco, combinaram bem um com o outro. Esta necessidade das soluções criativas, da criatividade e das rotas corajosas. Nós não construímos futuro sem visão, sem nos perguntarmos a nós próprios que futuro é esse que queremos, porque se nós não quisermos um futuro, também não o vamos construir, vamos só estar a ver o que é que aí vem, sem capacidade de intervenção, e portanto isto convoca-nos para uma coragem de criar, porque criar, e os artistas sabem isto, criar é sempre a atividade mais difícil, porque nós simplesmente repetirmos aquilo que já está feito é relativamente fácil. Há pouco a Ana Paula confidenciava-me que não lê poesia quando está a escrever poesia, e eu penso que terá a ver com isso, não é? Que é para ser mesmo criadora e não o espelho de alguma coisa que está a ler naquele momento. E também, como a Romualda aqui nos ensinou, precisamos desta capacidade, desta coragem de deixar de olhar para o que já está feito, de não, como ela dizia, de não construirmos em cima da experiência de ineficácias, que foi uma expressão que também gostei bastante, e pôr-nos neste estado de alerta máximo, utilizando outra expressão da intervenção da Romualda, para criarmos, construirmos. E aquilo que foi dito, de que nós fomos capazes, quando recebemos os refugiados da Ucrânia, é de facto uma evidência enorme de que somos capazes também, mas só seremos capazes se nos concedermos, e volta à questão do tempo e da importância do tempo e da complexidade que também a arte nos traz. Nós temos de lutar, e é mesmo fazer uma certa militância contra os discursos simplistas. Há tempos ouvi uma definição de populismo que é relativamente simples, diz: o populista é aquele que dá uma resposta simples para um problema complexo, e de facto não há respostas simples para problemas complexos, mas facilmente nós procuramos essas balas de prata que vão resolver os problemas todos e nunca resolvem, e como nunca resolvem, começamos a construir
novos discursos de ódio, novos pseudofactos, e temos aqui muitos que a Romualda foi referindo, a ideia de que os nossos imigrantes estão cá a consumir os nossos recursos, depois vemos os dados das contribuições para a segurança social e até temos a evidência do contrário. A ideia de que a criminalidade está a aumentar por causa da imigração, vamos ver as estatísticas da criminalidade e não há correlação com a imigração, e isto significa apenas a construção cada vez maior de um discurso do nós e os outros. E este nós e os outros é a expressão máxima da desumanização do outro, porque nós não queremos que ele faça parte deste nós, que é a nossa bolha de humanos, e estamos, de facto, também como a Romualda disse, a desumanizar aqueles que, voltando às palavras dela, estavam apenas à procura da felicidade, que é aquilo que todos nós procuramos. E ainda ontem estava a ouvir na televisão o debate entre alguns dos candidatos às eleições europeias e não gostei de nenhum. Eu sou militante de um partido. Não gostei de nenhum por uma expressão que foi quase transversal, que foi dizer: nós precisamos dos imigrantes. Ou seja, nós abrimos as portas porque temos um país envelhecido e porque precisamos de mão de obra. Não, eu quero que nós abramos as portas porque temos pessoas à procura da felicidade e porque nós podemos construir a felicidade em conjunto com elas. E este ponto de partida, que foi a primeira expressão da Romualda, que foi, a partir das palavras do Papa Francisco, o juntos e fraternalmente, é algo que pode ou não marcar este gerando futuro que estamos aqui a discutir. Nós temos caminhado para um individualismo crescente, fechamos-nos muito, vivemos pouco em comunidade, pensamos muito, competimos muito, atiraram-nos para lógicas competitivas. A própria escola faz isso, não é? Anda tudo obcecada em saber quem é o melhor da turma, e os quadros de mérito e aquelas coisas todas que aparecem por todo o lado, quando o mérito maior é aquela capacidade de construir em conjunto e de puxarmos aquele que ficou mais para trás e fazermos todos avançar, mesmo que precisemos de andar um bocadinho mais devagar de vez em quando. E muitas vezes, quando estamos a discutir estas questões do individualismo versus do coletivismo, da capacidade de vivermos em comunidade, entram os debates sobre o digital, que é se estamos a fechar-nos sobre as máquinas, se a máquina está a substituir esta humanização que precisamos ou não, e portanto eu fazia aqui esta ponte com o Ricardo, que é aqui o representante de todos os robôs do mundo, para nos dizer que futuro é este em que estamos a entrar. Muito obrigado. Começo por agradecer à direção do CRC, na pessoa da Inês, o convite e a assistência aqui presente e também remotamente. Portanto, eu podia ter escolhido muita coisa para falar sobre um tema tão vasto como o futuro, mas escolhi a inteligência artificial, não tanto porque trabalho há mais de 30 anos com esta tecnologia, mas porque o tema tem merecido a atenção do Santo Padre nos últimos tempos. Só para terem uma ideia, nos últimos 14 meses o Santo Padre escreveu um discurso, os Diálogos de Minerva, um encontro chamado Diálogos de Minerva, e 2 mensagens, uma pelo Dia Mundial da Paz e outra pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais, e um pouco sobre essa mensagem do Papa que eu venho aqui falar. Portanto, estejam descansados que, apesar de eu ser um engenheiro no meio de gente tão interessante, com coisas tão interessantes para dizer, não venho aqui falar de tecnologia nem de questões técnicas, mas sobretudo da questão humana que está por trás destas transformações digitais que estamos a viver. Além disso, só para mencionar, o Papa vai ao G7, ao próximo G7, cujo tema é a inteligência artificial. Portanto, o tema está quente em todo lado e, obviamente, que o Santo Padre não está alheio a isto. Mas, em primeiro lugar, o que é a inteligência artificial? Portanto, acho que vale a pena perceber o que isto é, não é? Eu, de uma maneira muito simples,
Podemos dizer que é a tecnologia que, por exemplo, capta os nossos interesses e, com base neles, escolhe os conteúdos que nos são apresentados nas redes sociais, para quem já os usou, recomenda livros nas livrarias digitais, livros que podem ser do nosso interesse, ou músicas no YouTube ou nas plataformas que dão música. É também a tecnologia que faz o reconhecimento facial quando desbloqueamos um telemóvel através do nosso rosto, ou que responde às nossas perguntas quando entramos em contacto com um assistente virtual, ou ainda, para quem, tendo aqui alguém ligado às línguas, a tecnologia que traduz automaticamente um texto de uma língua para outra. Por exemplo, num mail ou numa página de um site da internet. O termo foi cunhado na década de 50, nos Estados Unidos, por aqueles que são considerados os pioneiros desta tecnologia. A ideia que eles tinham era a desenvolver sistemas informáticos que simulassem a inteligência humana. Penso que, em certa medida, esta definição continua atual, olhando para aquilo que se tem conseguido alcançar, que é desenvolver sistemas que reconhecem a fala, conseguem compreender e expressar-se em língua natural, fazer previsões, conduzir automóveis, ou seja, realizar tarefas que requerem alguma inteligência. Ainda hoje foi lançada mundialmente uma nova versão do ChatGPT, talvez para alguns conheçam esta plataforma. É uma plataforma em que a pessoa podia interagir, fazer perguntas, foi aqui referida por João Costa, tem múltiplas funções, faz coisas incríveis, mas agora a nova versão é com voz, portanto eu posso falar com o computador e o computador fala comigo, portanto, ou seja, a velocidade com que estas coisas estão a acontecer é extraordinária. Ainda por cima dizem que é gratuita, portanto não tem que se pagar, ao contrário da versão anterior. Embora haja também uma versão gratuita com menos capacidades. Continuando. E portanto, todas estas funções requerem alguma inteligência. Portanto, a inteligência artificial consegue realizar determinadas tarefas que requerem alguma inteligência. Mas um sistema que simula a inteligência humana teria que ir muito mais longe do que isto. Teria que ter uma polivalência e uma abrangência que a inteligência artificial, doravante irei referi-la como IA, para ser mais fácil, no estado atual do desenvolvimento está muito longe de ter. Segundo alguns autores, teria, para ser simular verdadeiramente a inteligência natural, teria que ter emoções, aspirações, teria que ter uma percepção do mundo real, que é uma coisa que neste momento não tem, teria que ser autoconsciente e, portanto, consciente dos próprios limites. Só sei que nada sei. De qualquer maneira, por muito mais longe que se esteja de conseguir simular a inteligência humana, há que registar progressos notáveis, dos quais destaco alguns. Como não ficar maravilhado, por exemplo, com os veículos autónomos ou com os sistemas de IA generativa, como o ChatGPT, que conseguem produzir em segundos um texto de excelente qualidade, como resposta a um pedido, ou com algumas vírgulas a menos talvez, como resposta a um pedido para desenvolver um tema sugerido no momento pelo utilizador, podendo esse texto ser apresentado ao estilo de Cervantes ou ao estilo de Camões, em prosa ou em poesia com rima e métrica. Deixa-nos estupefactos, obviamente. No campo da saúde, também nos impressiona a capacidade crescente dos sistemas de IA sugerirem a um médico uma hipótese de diagnóstico de que o médico nunca se lembrou e que pode vir a comprovar-se certa mediante a confirmação do próprio médico. Isto é possível porque os sistemas de IA podem cruzar dados clínicos de um paciente com muitos casos analisados no passado e levantar hipóteses que muitas vezes escapam aos humanos. Além do diagnóstico, no campo da saúde, há ainda histórias de sucesso do uso da IA para apoiar o médico na prescrição de tratamentos oncológicos à medida do paciente.
também para acelerar o desenvolvimento de vacinas e de medicamentos novos. No campo da agricultura, a IA está a dar os primeiros passos, mas já se pode antever alguma evidência de que pode contribuir não só para um aumento da produtividade, mas também para uma gestão mais eficiente da água, dos pesticidas e de outro tipo de agentes químicos, obviamente com benefícios importantes para a preservação do meio ambiente. Infelizmente, nem todos os avanços da IA têm estado ao serviço do desenvolvimento humano integral, e aqui entram muitas vezes os direitos humanos. Sabemos que em certos regimes autoritários a IA tem sido usada para monitorizar e controlar a vida das pessoas através de sistemas de crédito social, que não são mais do que mecanismos sofisticados de repressão. Sabemos que a IA tem sido usada para promover redes de pedofilia, para promover a desinformação e a polarização da sociedade em torno de causas fraturantes. Tem sido noticiado recentemente o uso da IA na identificação de alvos para bombardeamentos em teatros de guerra. É neste contexto dicotómico que o Papa Francisco tem dado o seu contributo em torno do debate sobre a inteligência artificial. Por um lado, reconhece o potencial benéfico da IA, dizendo que acredita que, cito, o desenvolvimento da inteligência artificial e da aprendizagem automática tenha o potencial de dar um contributo benéfico para o futuro da humanidade, mas que, cito, este potencial só será realizado se houver uma vontade coerente por parte daqueles que desenvolvem as tecnologias de agir de forma ética e responsável. O Santo Padre justifica esta advertência apontando alguns riscos e manifestando algumas preocupações. Por exemplo, diz que um uso indevido da IA pode produzir uma série de efeitos nefastos, nomeadamente, cito, a discriminação, a interferência nos processos eleitorais, a formação de uma sociedade que vigia e controla as pessoas, a exclusão digital e a exacerbação de um individualismo cada vez mais desligado da coletividade. Diz também que o respeito fundamental pela dignidade humana, cito, requer a rejeição de que a unicidade da pessoa seja identificada com um conjunto de dados. E prossegue, cito, não se deve permitir que os algoritmos determinem o modo como entendemos os direitos humanos, ponham de lado os valores essenciais da compaixão, da misericórdia e do perdão, ou eliminem a possibilidade de um indivíduo mudar e deixar para trás o passado. A este propósito, vem-me à memória aquilo que a professora Manuela Veloso, atual diretora da Unidade de Investigação em Inteligência Artificial do maior banco de investimento nos Estados Unidos, me disse há uns anos. Nos Estados Unidos, os sistemas informáticos que apoiam a decisão sobre a concessão de créditos bancários são cruéis e inclementes. Se a pessoa cometeu um erro no passado, mesmo que tenha reparado o erro e dado provas de se ter emendado, vai sofrer as consequências desse erro para o resto da vida. Isto porque tais sistemas não têm a capacidade de se esquecer. É por isso que o Santo Padre é favorável a que as entidades responsáveis assinem um tratado internacional vinculativo que, cito, regula o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial nas suas variadas formas. Naturalmente, cito, o objetivo da regulamentação não devia ser apenas a prevenção de más aplicações, mas também o incentivo às boas aplicações. Para o Papa, um acordo deste género visa estabelecer um contrato social que salvaguarde, cito, o respeito pelos valores humanos fundamentais, como a inclusão, a transparência, a segurança, a equidade, a privacidade e a fiabilidade. Muito em linha com estas preocupações, o Parlamento Europeu aprovou em março passado um regulamento para a utilização da inteligência artificial no seio da União Europeia chamado EU Artificial Intelligence Act, Regulamento da União Europeia para a Inteligência Artificial. É o primeiro regulamento mundial nesta matéria. Uma outra iniciativa de relevo é o chamado Rome Call for AI Ethics, que poderíamos traduzir como apelo de Roma à ética da IA. Trata-se, cito, de um documento assinado pela Pontifícia Academia para a Vida, pela Microsoft, a IBM,
a FAO e o Ministério da Inovação italiano para promover uma abordagem ética à inteligência artificial. Depois deste documento ter sido assinado, vários se têm estado a juntar, como a Cisco, até o próprio arcebispo de Cantuária parece que assinou esta espécie de protocolo. A ideia subjacente é promover um sentido de responsabilidade partilhada entre as organizações internacionais, governos, instituições e o setor privado, num esforço de criar um futuro em que a inovação digital e o progresso tecnológico concedem à humanidade a sua centralidade. E continua o texto. Apontando para uma nova algorética, isto é uma concatenação de duas palavras, algoritmos e ética, os signatários comprometem-se a solicitar o desenvolvimento de uma inteligência artificial que sirva a todas as pessoas e a humanidade no seu todo, que respeite a dignidade da pessoa humana para que cada indivíduo possa beneficiar dos avanços da tecnologia e que não tenha como único objetivo o lucro ou a substituição gradual das pessoas no local de trabalho. Embora reconheça a importância destas iniciativas, o Papa entende que a regulamentação não basta. É preciso algo mais. É preciso uma educação para aquilo que ele chama de sabedoria do coração. Diz o Papa, o coração, entendido biblicamente como sede da liberdade e das decisões mais importantes da vida, é símbolo de integridade e de unidade, mas evoca também os afetos, os desejos, os sonhos e, sobretudo, é o lugar interior do encontro com Deus. Por isso, a sabedoria do coração é a virtude que nos permite combinar o todo com as partes, as decisões com as suas consequências, as grandezas com as fragilidades, o passado com o futuro, o eu com o nós. E continua o Papa. A representação da realidade por Big Data, podíamos chamar grandes volumes de dados, embora funcional para a gestão das máquinas, implica na realidade uma perda substancial da verdade das coisas, o que dificulta a comunicação interpessoal e corre o risco de danificar a nossa própria humanidade. E continua. A informação não pode ser separada da relação existencial, implica o corpo, o situar-se na realidade, pede para correlacionar não apenas dados, mas experiências, exige o rosto, o olhar, a compaixão e ainda a partilha. O psiquiatra britânico Ian McGilchrist escreveu recentemente um ensaio intitulado Resistir ao Apocalipse da Máquina, cuja leitura recomendo vivamente, onde diz que o perigo não é o de que as máquinas se tornem humanas, é o de os humanos se tornarem como máquinas. Ou seja, perderem a noção do que significa estar vivo, perderem a percepção daquilo que, nas palavras de Sofia de Melbrenner, é o esplendor da presença das coisas, perderem a vontade de ir mais além, a audácia de penetrar no desconhecido, porque não se contentam com aquilo que são e que sabem. No seu poema Cores de Arrocha, Thomas Stearns Eliot refere-se ao pretenciosismo e à arrogância da cultura moderna nos seguintes termos: sonhando com sistemas tão perfeitos que ninguém mais precisa de ser bom. Diante da percepção da precariedade da condição humana, surge sempre a tentação de deixarmos que sejam máquinas ditas inteligentes a tomar decisões que afetam a vida das pessoas. Decisões essas que seriam aparentemente perfeitas. Mas será que há decisões perfeitas? Dou um exemplo no contexto dos veículos autónomos. Em que medida é que um veículo autónomo pode tomar decisões quando estão envolvidas vidas de pessoas? Explique-me com um exemplo. Imaginemos que um condutor vai ao volante de um automóvel e de repente lhe aparece uma criança no meio da estrada a correr atrás de uma bola. Vamos supor que estamos numa situação em que, para salvar a vida da criança, é preciso colocar a própria vida em risco. Estamos perante um dilema ético que vai ter que ser decidido numa fração de segundo pelo condutor. Aqui entram em jogo vários fatores, tais como o perfil mais ou menos altruísta do condutor, os seus laços familiares e muita outra coisa. O mais provável
é ele decidir atuar de uma forma que nunca tinha pensado antes. Esta decisão moral nunca poderá ser, portanto, pré-definida num ser humano, quanto mais numa máquina. Além disso, é uma decisão que só pode ser tomada segundo a consciência do condutor. Mas como é que uma máquina alguma vez irá ter consciência? É algo que nem sabemos bem definir, quanto mais ensinar uma máquina a ter consciência. Termino citando um trecho da Spes Salvi de Bento XVI. Retomemos agora a questão: o que é que podemos esperar? E o que é que não podemos esperar? Antes de mais, devemos constatar que um progresso por adição só é possível no campo material. Aqui, no conhecimento crescente das estruturas da matéria e correlativas invenções cada vez mais avançadas, entre as quais a inteligência artificial, verifica-se claramente uma continuidade do progresso rumo a um domínio sempre maior da natureza. E prossegue: mas no âmbito da consciência ética e da decisão moral, não há tal possibilidade de adição, de acumulação, digamos. Simplesmente porque a liberdade do homem é sempre nova e deve sempre de novo tomar as suas decisões. Nunca aparecem simplesmente já tomada em nossa vez por outros. Neste caso, de facto, deixaríamos de ser livres. A liberdade pressupõe que nas decisões fundamentais cada homem, cada geração seja um novo início. E termino dizendo: diante disto, não posso deixar de me perguntar qual o novo início diante do qual a IA nos coloca. Eu diria que é uma oportunidade excelente para redescobrirmos aquilo que é o núcleo fundamental da experiência humana, a beleza daquilo que nos é próprio e único e que nenhuma máquina jamais poderá reproduzir ou substituir. Cabe à nossa liberdade aproveitar ou não esta oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu vou citar-vos esta oportunidade para redescobrir o núcleo essencial do que é ser humano é mesmo uma janela de esperança neste contexto. Eu estava a ouvir o Ricardo e em determinados momentos estava a pensar se não terá sido sempre assim, ou seja, estava a pensar se não terá sido sempre assim nos avanços da ciência e da tecnologia, no seguinte sentido: praticamente tudo o que criamos pode ter um bom uso ou um mau uso, não é? A enxada, em princípio, é uma coisa para poupar trabalho e esforço ao ser humano, mas também pode ser mal usada, não é? Já há um histórico de maus usos de enxadas nas relações entre as pessoas. Grandes avanços científicos e tecnológicos foram feitos durante a Segunda Guerra Mundial com a indústria da morte que se criou. O Einstein não fazia a mínima ideia das consequências das suas descobertas que levaram até ao uso das suas descobertas para dizimar uma população. E isto convoca-nos, diria eu, para esta construção de futuro que não pode ser desgarrada da ética, ou seja, em que nós precisamos da ciência para viver melhor, mas se não tivermos um enquadramento ético, seja em que momento for, mesmo daquilo que não antecipamos. Eu também ouvi ao Ricardo que várias vezes dizia que há uma série de dimensões, e eu quero acreditar nisso, em que a inteligência artificial não nos superará, não é? A questão das emoções, a questão dos dilemas morais. Mas se calhar se andássemos para trás 50 anos, nós também diríamos que há uma série de coisas que a inteligência artificial está a fazer que seriam unicamente humanas. Portanto, eu vivo sempre assim um bocadinho com este meio susto e o que é que nós ainda não antevemos que pode vir a acontecer. E quando passamos para o plano das emoções, estamos a entrar um bocadinho aí. Eu aqui há uns anos, eu gosto sempre de trabalhar com música e faço a publicidade, uso o Spotify, e o Spotify faz isso, faz sugestões, descobre os meus estilos, não é?
e faz sugestões alinhadas com aquilo que eu gosto. E eu acho isso fantástico, porque vou descobrindo artistas independentes, não conhecia de lado nenhum. Mas um dia parei para pensar assim, o meu gosto, as minhas emoções, estão a ser determinadas por um algoritmo. E então comecei a pôr Tony Carreira e coisa para baralhar o algoritmo. Não gostava, mas depois cheguei ao ponto de estar irritado com o algoritmo por me estar a fazer recomendações que batiam certo com aquilo que eu estava lá a pôr para baralhar o algoritmo. E nós vemos aqui esta fronteira entre as emoções e as decisões e tudo isto a começar a cruzar de maneiras que não antecipávamos e que são muito desafiantes, porque voltamos agora aqui a fazer o percurso ao contrário da nossa mesa, não é? Porque quando nós prescindimos das emoções e da decisão e da autoconsciência, estamos a prescindir da humanização, estamos a desumanizar-nos e estamos, de facto, a não conseguir este encontro com o outro. Mas fazendo aqui, antes de passar a bola para esse lado da sala, também fazendo aqui uma síntese das 3 intervenções, eu estava a ouvir os 3 e estava, a dada altura, estava a pensar: pá, que coisa negra, que tarde negra que estamos aqui a ter. que coisa assustadora. Mas cada um deles nos deu também caminhos de esperança, não é? O que a Ana Paula nos disse sobre esta capacidade de não perdermos o rumo, não é? Desta definição de futuro também como casa do tempo. Toda esta relação com o tempo que construímos, o exemplo muito, muito concreto que a Romualda nos deixou de que nós até sabemos acolher, nós até sabemos integrar, nós até sabemos olhar para o outro como igual, e não devia ser preciso uns virem da Europa e outros virem da África para aplicarmos os mesmos princípios e os mesmos instrumentos jurídicos e os mesmos programas. E o que o Ricardo nos traz em vez de entrarmos naqueles discursos de que o digital está a matar o ser humano, mas vermos, não, há aqui uma série de aplicações que até são boas para nós, nos exemplos que deu na saúde, na agricultura, até nestes algoritmos que nos expandem os nossos interesses, não é? Nas recomendações de leitura que a máquina nos faz, nas recomendações de música que a máquina nos faz, a capacidade que temos de visitar museus que nunca veríamos, não saindo do nosso lugar. Eu estive há pouco tempo no Louvre e voltei a olhar para a Gioconda e desta vez tive a consciência de como, sim, é uma emoção olhar para o quadro lá, mas não se vê, está lá tão longe e no meio de tantos telemóveis a tirar fotografias que a gente acaba por não conseguir ver com a atenção com que às vezes conseguimos ver numa boa reprodução no ecrã. Se calhar é uma heresia para os amantes da pintura, mas da última vez que lá tive, há poucas semanas, tive este pensamento que é, eu não estou a conseguir vê-la, estou sempre assim a espreitar entre os braços dos que estão a tirar as selfies com a Gioconda. E, portanto, esta oportunidade de redescoberta que é geradora de futuro, necessariamente, porque nós só o criamos se estivermos disponíveis para o descobrir, abre-nos aqui uma janela enorme de olharmos com um sorriso no final desta tarde para a capacidade que temos de coletivamente, voltando à questão dos juntos e fraternos, podemos construir algo diferente. E eu agora, se calhar, passava a palavra para esse lado, para interpelarem os nossos oradores, não a mim, mas a eles. Algumas das questões eu deixo para os meus colegas, porque acho que são muito... Eu não gosto nada de falar de coisas que sei muito pouco. Em relação ao colonialismo e à afirmação do colega, quando diz que quando
os europeus chegaram a outros lugares do mundo que encontraram tribos canibais, não é? E que se não fosse o Ocidente, ainda hoje se calhar seriam canibais. Isto seria uma longuíssima conversa, não é? Que poderá haver numa outra altura. Eu não me importo nada de transmitir aquilo que sei, como pessoa que viveu uma sociedade colonial, que viveu a descolonização, não é? E que viveu todos esses períodos, e sou testemunha, não é? Além de que sou historiador e, portanto, também tenho obrigações. O colega dizia logo no princípio que a história nos anda sempre a enganar, e é muito verdade. A história, no fundo, é a construção de uma narrativa e cada narrativa se ajusta à perspectiva daquele que a constrói, infelizmente é assim. O homenzinho que anunciou há muitos anos o fim da história, não é? Ele próprio é um histórico e enfim. Mas eu só queria que pensasse que as narrativas que descreveram esses povos canibais foram escritas pelos ocidentais, que naquela altura, e eu não estou a dizer se eram bons ou maus, naquela altura não tinham capacidade exatamente de ver o outro como humano, não tinham essa capacidade. E então escreveram grandes tratados que nós usamos como fontes, não é? Sobre aquilo que encontraram, não é? Porque realmente não tinham essa capacidade de olhar o outro como humano, como criado por Deus, não é? Eram pessoas crentes e que não acreditavam que o outro era criado por Deus. E, portanto, são essas narrativas que nós ainda dispomos. Eu sugiro-lhe só que faça este exercício. Leia a carta de Pero Vaz de Caminha, quando chega ao Brasil, e leia da mesma época, ou mais ou menos da mesma época, sei lá, o Cavades e o Cadornega, um dos europeus que chegou ao continente africano ao sul do Saara, e veja como o olhar de um lado e do outro, não é? Está esse olhar tão contaminado por uma ideia de verdade que consegue descrever os índios como pessoas belíssimas, na sua nudez maravilhosa, ingênua, etc. E consegue descrever o outro como feio, assustador, feiticeiro, praticante de feitiços e magias incríveis. Eu sugiro-lhe que faça só esse exercício. Leia da mesma época, na mesma altura, cristãos a escrever sobre o outro. Em relação, não posso ir muito mais longe, porque senão tornaríamos aqui isto num debate que eu reconheço que é muito urgente ser feito. Muito urgente. Muito bem, passo aqui à nossa Romualda. Bom, a Inês fez observações com que eu efetivamente concordo plenamente, porque a esperança não é passiva. Tenho esperança de amanhã ser o grande pianista, por exemplo, e fico aqui sentada a imaginar-me a tocar piano já e tudo isto. Isto é fantasia, não é esperança. Esperança nós temos que andar, requer ação, requer ir. Esperança é uma bússola, mas o que é que me adianta ter uma bússola se eu não andar, se eu não caminhar, se ele não mostrar o caminho para eu ir, para eu agir? Ainda dizia há dias, alguém me dizia, apareceu uma luz no fundo do túnel, que é uma grande esperança. Tu diz, pronto, depende. Se queres ficar ali a dormir,
a luz incomoda-te, mas se queres sair do túnel, sim, ela é uma boa esperança. Sai do túnel. E também pode ser o comboio a vir. E também pode ser o comboio a vir. Não é? Portanto, é isso, é ação, é batalha e é isto que nós queremos procurar. Nós temos uma visão, temos valores, temos princípios e é esse o motor que nos vai levar ao sítio onde efetivamente nós, como cristãos, queremos a sociedade com que queremos construir. A imigração para todos nós sabemos que é algo mais natural da humanidade. Sem a imigração, se calhar, não haveria humanidade. Portanto, é isso mesmo. Para nós cristãos, eu não gosto muito do Antigo Testamento, não gosto, mas pronto, porque tem confusão em lê-lo, não sei, mas eu, quando parei numa passagem de Gênesis sobre Abraão, que é do capítulo 12, o senhor é muito cristão, pode ver isso, do capítulo 12, versículo 10, que eu até agora aqui abri, narra a história de Abraão e diz depois que houve fome naquela terra onde Abraão estava. Houve fome e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Abraão é o pai, teve que emigrar para o Egito porque havia muita fome onde ele estava e teve que emigrar para satisfazer as suas necessidades básicas, primeiro. Mas ainda vamos mais longe, da parte que eu gosto muito. Cristo teve que fugir da Palestina, ali já é refugiado, para o Egito, porque temiam pela sua vida. Foi avisado em sonho que Cristo foi um refugiado. A parte que eu gosto mais de ler, a parte dos Atos dos Apóstolos, que nós andamos agora aqui a ver mais, vê o Paulo. Quando Paulo vai pregar, dar testemunha do Evangelho aos pagãos, às pessoas que não eram egípcias, ele não entrava a dizer: eu sei, eu vou vos ensinar. Ele procurava sempre um ponto de conexão para, através desse ponto, desenvolver a presença. Mas ali várias passagens nesse sentido. Essa pedagogia, essa metodologia de enculturação, de partir de coisas, ali está para procurar pontos de contactos de iguais. Isto não aconteceu, portanto, quando nós falamos do colonialismo, que já foi aí respondido, mas eu não resisto a ele contar uma história. Eu, quando fui estudar para a França, fui em 75, no meu terceiro ano, comecei a estudar e a trabalhar. E então, trabalhei num sítio onde havia uma senhora velhota. Quando eu cheguei, pronto, lá passei, também havia reticências, mas pronto, acabaram por achar que eu tinha mesmo que ficar ali para trabalhar. E a senhora estava toda muito assustada e vieram-me dizer: olha, a dona Maria Luísa está tão assustada porque os negros comem as pessoas. E nós estávamos em 75 em Paris. Quando me disseram isso, eu aproximei-me dela e disse: eu sei que é que vai ser o meu jantar hoje. Estas perninhas ali da Madame Maria Luísa vai ser o meu jantar. Bom, eu acelero, porque entretanto a Madame Maria Luísa vivia sozinha. Eu, quando saía, passava sempre ao pé dela, dava os dois dedos de conversa, ela estava sempre à janela. Eu estranhava, porque se eu passava, a senhora estava ali à janela. Houve um dia, tinha mais que fazer, não passei. Quando voltei a passar, a senhora estava aflita e dizia: oh, mademoiselle, então, mas por que me fez uma coisa destas? Eu disse: o que é que eu fiz? Então você não passou, não me disse nada. Eu fiquei tão preocupada que lhe pudesse ter acontecido alguma coisa. Eu disse: pronto, é para ver a relação que nós tivemos. Mas, no entanto, quando eu já regressava, eu me fui despedir dela,
Diz-me ela, então para onde é que vai? Para Portugal ou vai para a África? Eu disse, eu vou para a África, quero me alimentar bem. Diz, não vá, porque os pretos vão comê-la. Portanto, foi mais fácil ela convencer que eu já era branca do que mudar os seus preconceitos e as suas coisas. É muito difícil desenraizar os preconceitos e eu quero ficar aí. Obrigado. Muito bem, Ricardo. Escolho duas das perguntas que foram feitas. A primeira, todas elas muito interessantes e pertinentes. Como pensar na era digital? E é de facto uma questão importante. O Papa debruça-se nisso na mensagem no Dia Mundial da Paz. Fala da questão da educação e insere esta questão na coisa da educação, que é educar para o pensamento crítico. Portanto, mais do que nunca, as redes sociais e estas plataformas onde nós andamos muitas vezes colocam-nos em circuitos fechados, as chamadas caixas de ressonância, em que nós já estamos só a ouvir o nosso eco, não é? O eco do nosso pensamento, das nossas ideias, dos nossos preconceitos, e estamos sempre a ser confirmados nesta ideia. Há muito pouco contraditório. Esta ideia de há bocado pôr lá o Tony Carreira para baralhar o algoritmo. Os algoritmos nem sequer têm o objetivo dos algoritmos é agarrar as pessoas às plataformas. É esse o objetivo. Porque isso dá dinheiro. Dá publicidade, dá dinheiro em publicidade. Mas tem um efeito nefasto, secundário, que é pôr as pessoas em circuito fechado. Portanto, e mais do que nunca é fundamental educar-nos para o pensamento crítico, para que o gosto de ouvir o contraditório, não ouvir sempre a mesma opinião. Portanto, este é um aspecto que me parece particularmente importante nesta nossa era digital. Depois, um outro, a resposta curta é viver. E este autor que eu citei, o Ian McGilchrist, tem um ensaio muito interessante, porque diz que a nossa exposição à tecnologia tem feito desenvolver sobretudo o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é o lado que procura a segurança, procura o controlo. É um lado extremamente analítico, quer dissecar a realidade. Ele, na verdade, tem uma visão do mundo que não é... Ele não vê as coisas, vê as representações das coisas, que está sempre a querer dividir e analisar. Enquanto que o lado direito vê o real tal como ele é. É o lado do espanto diante da beleza das coisas. É o lado da arte, da criatividade. Mas também é o lado da consciência do próprio limite. E é o lado porque nunca está contente com aquilo que já sabe, com aquilo que já tem, com aquilo que onde já chegou, não é? Quer sempre ir mais além. O sucesso do ser humano é a combinação destas duas visões do mundo. Uma que é necessária para as questões práticas, mas a outra que é necessária para viver num mundo real. Portanto, eu diria que viver o compromisso com as relações humanas, o nosso compromisso no dia-a-dia, a contemplar as obras artísticas, ajuda-nos a pensar bem e a sair destes circuitos fechados. Pronto, é, digamos, aquilo que eu tenho para dizer. Muito obrigado, e obrigado pela disciplina, porque a Inês tinha dito às 8 horas temos de estar todos na rua, são 8 horas, portanto é a hora de irmos todos para a rua, mas irmos todos para a rua gerar futuro, e gerando futuro neste encontro de ideias que aqui houve, em que houve de facto esta afirmação muito clara de que não há futuro sem o encontro com as pessoas e sem esta capacidade de não estarmos apenas a repetir o passado. E eu não posso deixar de fazer no meu comentário final, e também a propósito de uma das questões que foi levantada, que se eu perspectivar um futuro em que o outro tem de ser igual a mim, e só é acolhido se for exatamente igual a mim,
esse futuro é muito desinteressante, porque eu não vou aprender nada com a experiência do outro e nunca me vou conseguir pôr no lugar dele para construir um futuro diferente em que ele também faz parte. E é isso que é ter um futuro com humanos e não um futuro em que a mera conformidade perante aquilo que já existe não nos leva a criar um lugar mais especial. É hora de jantar. Imaginem o que era se todos os imigrantes que tivessem chegado a Portugal não tivessem trazido a sua gastronomia. Nós éramos pessoas muito mais infelizes à hora de jantar. Por isso, muito obrigado a todos e obrigado Inês e obrigado ao CRC. Obrigada. E, sobretudo, obrigado pela honra que me deram os três de estar aqui ao vosso lado neste fim de tarde. Nós é que somos. Obrigada.